Olá, bem-vindo ao canal da Clínica Factum. Hoje falaremos de um tema bastante complexo, que é o câncer de reto. As condutas estão muito bem estabelecidas, nesses últimos anos houve bastante evolução e muito desses estudos ajudaram a evitar que o paciente ficasse com uma colostomia definitiva, algo que é tão complicado na vida dos pacientes. Então essas novas condutas vieram melhorar muito a qualidade de vida do paciente, a sobrevida, e é por isso que nós vamos chamar hoje a professora Daniela de Freitas. Ela é a nossa colega oncologista clínica do Hospital Sírio-Libanês, ela é professora no ICESP e doutorando da USP. Uma super fera, ela já escreveu alguns capítulos de livros sobre isso, ela é uma estudiosa importante da área do aparelho digestivo. Obrigado por você ter vindo e aceitado o convite, viu, Daniela? Eu que agradeço, é um prazer enorme falar de um assunto que é meio tabu, né? A gente fala câncer, as pessoas às vezes fogem um pouquinho do assunto, mas câncer de colo e reto, quando a gente põe os dois juntos, é a segunda causa de câncer mais comum na população brasileira. Então é algo que a gente precisa esclarecer e tirar um pouquinho as dúvidas, tirar um pouquinho essa nuvem negra que fica, né? Quando o paciente recebe o diagnóstico. Então é importante ter, e ainda mais um bom astral como a Daniela, porque ela ajuda bastante, que as pessoas ficam realmente assustadas, e é importante a gente saber como é bom ter um grupo multidisciplinar, por exemplo, cirurgiões, oncologistas e outros da área, para poder fazer o tratamento correto e ninguém tomar decisão única, né? Então, doutora, vamos começar para a gente entender um pouquinho. Quais são os tipos mais comuns de câncer de reto? O câncer de reto mais comum é o adenocarcinoma, que é parecido com o tipo que acomete o cólon, tá? Mas a gente tem outros tipos mais raros, um deles, por exemplo, o giste, tem os tumores neuroendócrinos e outras lesões que têm um comportamento até mais benignos, como chivanomas, outras coisas que são extremamente raras. Então, quando a gente fala em câncer de reto no geral, quase sempre a gente está se referindo ao adenocarcinoma, que é o mais comum. E por que ele é diferente dos outros? O adenocarcinoma de reto, né, quando a gente vai comparar com o do cólon, só para a gente esclarecer um pouquinho, voltando antes de explicar isso, o reto é essa parte final do intestino, esses últimos 15 centímetros. Ele faz a ligação dessa parte final do intestino com o ânus. E é um lugar que fica mais fixo. E quanto mais para a borda, né, quanto mais próximo ao ânus está o reto, e se tem um tumor ali, vai sendo mais difícil a gente conseguir ter um tratamento com preservação do esfíncter. Por isso que é tão diferente o tratamento dessa região. E a gente tem sempre que trabalhar em conjunto com o cirurgião, com o radioterapeuta, com equipe multidisciplinar para conseguir dar a melhor medida do tratamento, né? Inclusive, até para chegar a uma abordagem ali, tem nervos, tem uma série de coisas que, dependendo de onde tiver, você pode ter lesões. Você pode ter lesões e causar coisas graves de complicação. Eu diria que é uma doença que tem que ser tratada por especialista mesmo. E né, gente que realmente conhece bem o assunto, né? Exatamente. Como é que é feito o diagnóstico laboratorial, radiológico e endoscópico? Essa é uma ótima pergunta, né? Na verdade, o câncer de reto, a melhor forma de diagnosticar ainda são os exames endoscópicos, que é a colonoscopia. Na colonoscopia é visualizado aonde está o tumor e se faz uma biópsia que vai esclarecer qual tipo exatamente de câncer a pessoa tem e se é um câncer, né? É claro que os exames radiológicos, que quando a gente fala em radiológico, a gente está falando de tomografias e ressonância, eles vão ajudar a entender a extensão da doença, o que ela está ocupando, qual o tamanho exato da lesão. E exames de sangue, eles ajudam um pouco para o câncer de reto, mas a gente acaba sempre solicitando alguns marcadores tumorais, por exemplo, aquele exame CEA, que é um marcador tumoral que se faz no sangue, especialmente se o tumor está um pouquinho mais avançado, ele pode expressar aí o marcador. Mas muitas vezes, né, doutor Nelson, os exames de sangue vêm totalmente normais e a gente vai fazer o diagnóstico só pela colonoscopia. Acho que só vale um adendo para essa questão do hemograma completo, que é um exame bobo, né, um exame simples, mas muitas vezes ele detecta algum grau de anemia, que pode ser um dos sinais do tumor de reto. Então, mais uma vez, a anemia não é algo só para a gente tratar com as vitaminas, é algo para a gente investigar a causa e saber o que está
por trás disso, né? Show de bola. Então, aproveitando o gancho, a gente viu os exames que a gente tem que fazer. Então, tem até o ultrassom endoscópico, que também ajuda, né? Às vezes substitui a ressonância. Perfeito. Mas e a clínica? Como é que, por exemplo, um clínico está conversando com um paciente, que a faixa etária começa a partir dos 50 anos para cima? A partir dos 50 anos. É claro que pode acometer mais jovens, mas não é tão comum. Um dos Anemia? sintomas mais comuns do câncer de reto é sangramento. Então, o paciente às vezes sangra um pouco, às vezes percebe quando vai se limpar depois de alguma evacuação. Então, tem que dar atenção para o sangramento, não adianta ficar culpando sempre, é hemorroida, é o que eu comi. Não, isso assim, tem que ter uma atenção dedicada àquilo. Então, sangramento é algo comum. Às vezes o paciente se queixa de algum desconforto, como se tivesse alguma coisa no reto, uma sensação de que evacuou e ainda tem mais fezes e não consegue eliminar. Então, tem vários sintomas que podem estar por trás disso. Nos casos onde a doença pode estar um pouco mais avançada, pode vir um pouco de cansaço junto com essa anemia, que vai, assim, essa perda de sangue por um longo período de tempo vai acabar causando uma anemia, né? Então, isso vai repercutir em cansaço e outros sinais. Outra coisa, como é que você faz, por exemplo, você fez o diagnóstico clínico, aí você pediu os exames, aí confirmou que você tem uma lesão. Como é que você começa o estadiamento dessa lesão? Toda vez que a gente tem um diagnóstico de tumor, primeira coisa que o oncologista faz, vamos rastrear o corpo inteiro, precisa olhar tudo para ter certeza de onde está esse tumor. E aí a gente faz o que se chama de estadiamento. O estadiamento para os tumores de reto inclui um exame do pulmão, então a tomo de tórax acaba sendo mais utilizado, tomografias de abdômen ou ressonância e a parte pelve, né, que é essa parte de baixo do abdômen. Aí pode ser a tomografia de pelve ou a ressonância de pelve. E como o Dr. Nelson também acabou adiantando um pouquinho, tem a questão da ecoendoscopia, que nada mais é que uma colonoscopia junto com o aparelho de endoscopia. E ele consegue estadiar o tamanho exato da lesão, se tem gânglios suspeitos ao redor, e muitas vezes a ecoendoscopia ela substitui a ressonância de pelve. Então, esses exames todos me dão um panorama geral em que momento a gente está da doença. Toda vez que eu falo de tumor e falo em estadiar, eu vou para 1 a 4. O 1 são os casos mais iniciais e o 4 são os casos mais avançados. Eu determinando aonde está o meu paciente, a gente consegue tratar uma estratégia e ir atrás, né, da cura, enfim, de tudo que tiver de opção aí de terapêutica. O PET scan nem sempre é liberado pelas seguradoras. O PET scan, você sabe que agora as seguradoras elas têm liberado o PET scan para os tumores de cólon e reto. Então facilitou um pouquinho, mas eles liberam mais se você for seguir os protocolos para quando eu tenho um marcador tumoral aumentado em alguém que já teve história de câncer de cólon ou de reto e eu não acho nesses exames tradicionais, aí eles liberam o PET. Então muitas vezes o médico vai pedir, ele é claro que ajuda, ele pode substituir, por exemplo, a tomo de tórax, mas não substitui essa parte da gente faz na pelve, né, da ressonância ou da ecoendoscopia, mas ele dá mais informação do resto do corpo. Se for possível, faz, mas é algo que nem sempre as seguradoras cobrem mesmo. Bom, doutora, aí a doutora Daniela eu fiz um encaminhamento para ela, a doutora Daniela fez o rastreamento e aí descobriu. Vamos classificar assim. Então, se eu tenho a lesão leve até uma oclusão, qual que é o tratamento hoje? Saio operando de cara, faço neoadjuvância e eu faço uma suboclusão, de repente eu posso colocar um stent. Me explica como é que você me orientaria se eu te mandasse um caso desses. Olha, o câncer de reto, então a gente vai classificar de 1 a 4. Os tumores muito iniciais, que são o que a gente chama de superficiais, são tumores que ficam mais na mucosa ali do reto, né? São tumores que não vão para a profundidade da parede do órgão. Esses tumores a gente pode discutir em conjunto, claro, sempre com um bom cirurgião, um tratamento local para remoção desse tumor até via procedimentos endoscópicos ou via cirurgia, mas uma cirurgia mais conservadora só para ressecar essa parte do tumor, tá?
Para tumores que já estão um pouquinho mais profundos, que têm linfonodos comprometidos, se a gente fala em adenocarcinoma, atualmente o recomendado é quimioterapia combinada à radioterapia. Isso vai diminuir o tamanho do tumor, isso vai diminuir o risco desse tumor voltar no futuro no mesmo local. E depois da quimio-radioterapia, o paciente ainda vai para a cirurgia, né? Que é um tratamento que a gente chama de trimodal, que conta com químio, rádio e cirurgia. Então, teria as 3 etapas. Para os pacientes que têm doença mais avançada, aí tem vários tipos de doença avançada. Então, eu vou tentar separar em 2 tipos principais, depois a gente pode detalhar. Tem o tipo que a doença é localmente avançada, está no reto, está um tumor muito grande, de uma forma que o paciente não consegue mais evacuar, está distendido. Então, nesses casos, a gente tem que avaliar se é necessário começar com uma colostomia, se ele tiver uma oclusão, se o tumor está tão grande que fechou a passagem, né, do final do intestino. Aí, às vezes, precisa de uma colostomia protetora para esse paciente desobstruir, conseguir seguir com o tratamento. Esses casos, a colostomia pode ser revertida no período posterior ao tratamento. E tem também os casos em que a doença está muito avançada, não chega a causar uma obstrução, mas causa um estreitamento que dá cólica, a pessoa fica com o abdômen distendido, não vai conseguir se alimentar e tem todo o tratamento pela frente. Nesses casos, pode ser passada uma prótese, que é como um stent, igual se passa na coronária para desentupir, a gente tem as próteses que passam no reto para mantê-lo com uma passagem para as fezes e isso facilita, claro, que o tratamento siga. E tem os casos avançados porque tem doença à distância. Tem muita doença, às vezes, no fígado, no pulmão. Esses casos que já chegam dessa forma, algumas vezes a gente opta por começar com quimioterapia, que vai tratar o corpo inteiro e depois rever qual vai ser o melhor procedimento para o tumor do reto mesmo, né? Entendi. E agora vamos só dar ênfase. Doutora Daniela, você acha que a neoadjuvância ela melhorou para o paciente? Acho que a neoadjuvância, hoje em dia, ela permite que muitos pacientes tenham a função do esfíncter, né, que é aquilo que te dá continência preservada e te permite uma vida sem colostomia. Então, em termos práticos, começar o tratamento com quimio-radioterapia para um tumor que é maior, o que ele dá? Ele cura mais? Não posso dizer isso, mas ele consegue uma cirurgia de preservação, né? Uma cirurgia que poupa o paciente da colostomia numa porcentagem bem maior. E também diminui muito o risco do tumor voltar no mesmo local. Então, acho que isso mudou o tratamento do câncer de reto, né? E hoje em dia os cirurgiões estão muito habituados, bons cirurgiões como o senhor, né, doutor Nelson? Estão muito habituados a operar o paciente que foi para a quimio-radioterapia. Então, é algo que transcorre com mais tranquilidade. Tá. E qual que é a importância, por exemplo, da gente tirar... a gente fala muito como cirurgiões em congresso da retirada do mesorreto. Porque, por exemplo, a gente faz bastante robótica, né? E laparoscopia. E a gente vê que a retirada desse mesorreto é fundamental e aí o robô vai bem porque ele vai até lá no fundo, Perfeito. Ele consegue entrar onde a mão do cirurgião às vezes não chega e às vezes a laparoscopia é complicada. Então, é importante tirar esse mesorreto para fazer uma cirurgia oncologicamente bem feitinha? Extremamente importante, né? E é algo tecnicamente bastante difícil, porque quando a gente avalia peças pós-operatórias, né, o paciente foi e operou, você olha, você vê que tem uma discrepância muito grande quando é operada por cirurgiões gerais comparado com quem é operado por um especialista da área, por robótica, por exemplo, que consegue manter todo o mesorreto íntegro. E o que é um mesorreto? Só para quem está assistindo entender um pouquinho melhor, é como se fosse uma camada que envolve o reto onde estão os gânglios. Quando alguém tem um tumor e esse tumor sai do local, o primeiro lugar que ele costuma ir são os gânglios. Então, remoção dos gânglios para os tumores que são um pouco maiores ou têm uma lesão mais profunda é extremamente importante, mas tem que retirar de forma correta, que é essa excisão total de mesorreto. E isso realmente é para cirurgiões que foram treinados. Robótica é uma técnica que veio muito de encontro a essa retirada do mesorreto com mais perfeição, né?
Então, faz toda a diferença no tratamento oncológico e melhora muito a chance de cura do paciente. Eu acho que aí tem tudo. Então, a neoadjuvância vem bem, a cirurgia bem feita, Perfeito. com a retirada do mesorreto, e depois nós vamos para a terceira etapa. O que a gente faz com esse doente? Ele volta para a doutora Daniela, Perfeito. e o que a doutora Daniela faz? Depois da cirurgia, a gente vai receber o que se chama de informe anatomopatológico. A peça foi retirada, isso vai para o laboratório, o patologista vai avaliar o tamanho exato, por quê? Vamos lá. A gente tinha o quê? As medidas dos exames. Agora eu vou ter a prova dos 9, né? Eu vou saber exatamente o que foi retirado. Quantos gânglios foram retirados, se eu tenho ou não gânglios positivos. Com isso em mãos, e sabendo que a maior parte dos pacientes fizeram antes a neoadjuvância com quimio e radioterapia, vou saber o que sobrou de tumor e aonde esse tumor ficou. E aí eu vou definir se esse paciente tem um alto risco de recidiva ou um baixo risco de recidiva. Pacientes, por exemplo, que depois da neoadjuvância ainda aparecem com algum gânglio positivo, provavelmente a gente vai indicar a quimioterapia complementar, por um período que varia de 3 a 6 meses. Antigamente era 6 meses para todo mundo, hoje em dia tem se encurtado esse período, então se é 1, 2, 3 gânglios, a gente acaba às vezes oferecendo só 3 meses de tratamento. Para tumores que ainda sobrou muita doença, muitos gânglios positivos, aí eu posso estender esse período para 6 meses, mas isso acaba sendo definido baseado na patologia, né? No que saiu da cirurgia. E aí o tempo vai depender do que é o achado nos exames, controles e tudo mais, né? E para terminar, porque isso aqui é um tema muito complexo, para a gente transformar, você deixou de uma maneira bem didática, principalmente para leigos, me fala que eu já vi alguns capítulos que você escreveu de livro. O que é tratamento quimioterápico de conversão? Essa é uma ótima pergunta. Na verdade, assim, no câncer de reto, quando a gente fala que o paciente é estágio 4, que seria um paciente que tem doença extra-abdominal, muitas vezes esse doente é curável. Então, o que a gente pensa em cura para câncer de reto? Algumas metástases no fígado podem ser curadas, algumas no pulmão e até alguns pontos em peritônio, dependendo do volume de doença, podem ser curadas, tá? E especialmente o fígado é um órgão que é o principal ponto de metástase do câncer de reto. E muitas vezes, quando a gente avalia um paciente no primeiro momento, a gente sabe que ele tem bastante doença no fígado, mas que se reduzisse um pouquinho seria possível uma cirurgia com intenção de cura. Então a gente fala nesse momento de quimioterapia de conversão. É converter um paciente que parece ressecável no primeiro momento para uma doença que eu vou poder remover e ter uma chance aí de cura. Então, quimioterapia de conversão melhorou muito nos últimos anos, assim, até as drogas que a gente utiliza muitas vezes são mais fortes do que o que se faz naquela adjuvância de quem operou com intenção curativa. A gente usa coisas novas e consegue uma boa taxa de redução da metástase para facilitar a abordagem cirúrgica que vem na sequência. Sempre importante que quando a gente fala de conversão, eu também não posso fazer uma quimio tão boa e por tanto tempo que o tumor desapareça, porque o cirurgião precisa achar, precisa saber onde está. Então eu não consigo a cura só com a quimio, mas o trabalho combinado junto com a cirurgia é fundamental. Porque todo mundo pergunta, eu estou indo tão bem, me deixa só com a quimio. Não, volta no cirurgião, a gente precisa da combinação dos dois quando se pensa em cura. E uma pergunta, e aí nós fizemos a cirurgia, vamos indicar a cirurgia. De repente ele tem metástase. Você falou que o local mais comum é o fígado, mas tem outros locais. Sim. Que são pulmão, peritônio, osso já fica em quarto lugar. E aí, se eu tiver uma lesão, por exemplo, no fígado, que é muito comum, como você falou, eu posso fazer os dois procedimentos juntos, no mesmo tempo cirúrgico? Pode. A gente pode, por exemplo, fazer quimio-radioterapia para o tumor de reto no início. Aquela quimio que eu estou fazendo já para ajudar na rádio já vai agindo também no fígado e depois, que quando for abordar o reto, já aborda junto o fígado. Fica uma cirurgia mais ampla, mas totalmente possível. E já aproveita o mesmo tempo cirúrgico, a mesma anestesia e oncologicamente fica correto. Isso sempre depende do quanto o paciente tem de doença e se o cirurgião consegue fazer as duas coisas.
Tem pacientes que têm muitos nódulos no fígado e o número de nódulos hoje não é um limitante para se fazer. A gente vai independente do número, mas pode tornar a cirurgia muito extensa e juntar com o reto complica. Mas essa é uma definição que tem que ser uma decisão que tem que ser tomada em conjunto, cirurgião com oncologista, para escolher o melhor caminho. E aí tem várias táticas, né, para fígado, tem ablação, ressecção, e tem várias. Mas então eu acho que é muito bacana e foi importante a gente ter discutido esse assunto, porque tem tabus, né, em relação à colostomia. Eu acho que essas novas técnicas preservaram o esfíncter anal, com isso a pessoa talvez não fique com essa colostomia, não faça a cirurgia que era, tem até um nome, amputação abdômen perineal, né, tem um nome assustador, né? Mas eu acho que essas novas técnicas e esse grupo trabalhando em conjunto, eu acho que vem a melhorar bastante aí a vida do paciente. Então eu queria te agradecer, doutora Daniela, obrigado, você é uma simpatia, né? Sabe muito, fala gostoso e obrigado por você ter vindo aqui no nosso canal. Eu que agradeço, foi um prazer enorme e eu acho que uma mensagem que fica é: façam a colonoscopia. Depois dos 45 anos é check-up, porque quanto antes for diagnosticado o tumor, muito mais fácil o tratamento, né? Aí pula várias etapas, então a prevenção é sempre o melhor caminho. Muitos pacientes vêm às vezes com hemorroidas, aqui a gente pede exame, fala, mas eu tenho hemorroida, aí eu peço e muitas vezes uma cirurgia que eles achavam que era de hemorroida, é um outro problema. Isso é super comum, tem paciente que fala, não vai me examinar não, eu tô com hemorroida, eu sangrei, aí você acaba às vezes no consultório sendo surpreendido também com isso. É algo que a gente tem que dar atenção para a prevenção. Ou seja, o câncer ele sai, a gente ganha essa guerra com o câncer quando a gente chega antes. Com certeza. Maravilha. Então, doutora Daniela, muito obrigado, viu? Muito obrigado por você ter vindo também. aqui com a gente. Obrigada.